Olá, amigos! Que bom estar mais uma vez com vocês para nós refletirmos um pouquinho juntos sobre uma questão do Livro dos Espíritos e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, com muita alegria. E dessa forma, então, agradeço também ao pessoal do Centro Espírita Deolindo Alves pela oportunidade de estar aqui estudando, refletindo, fazendo o meu tratamento junto com vocês. Então vamos começar. Na questão 887, que está no capítulo 11, que trata da lei de justiça, Kardec fez o seguinte questionamento para a espiritualidade. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Ou seja, aqui entre nós eu não tenho simpatia por determinada criatura e vice-versa. Como poderemos nos amar? A resposta vem assim: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Podemos ver muito bem aqui, que está bem claro, que se nós estivermos tentando encontrar inimigos pelo nosso caminho, nós encontraremos. E nós também seremos. Depende muito de como nós estaremos nos comportando. Porque podemos não ter afinidade e simpatia pelas pessoas e vice-versa. Mas isso não significa necessariamente que teremos que nos odiar. Pelo contrário, teremos que olhar para o nosso irmão como alguém que tem as mesmas dificuldades que nós temos na nossa caminhada. Às vezes estamos bem, às vezes não estamos tão bem. Muitas vezes compreendemos as coisas, outras vezes não compreendemos. Nos equivocamos na hora de tentarmos compreender certas coisas em nossos posicionamentos e muitas vezes tomamos atitudes controversas em relação à lei de Deus. Se nós não somos perfeitos e sabemos que nossos irmãos também não são, consequentemente, vamos ter paciência, tolerância em relação aos erros dos outros, ok? Então vamos passar para o capítulo 12 do Evangelho, que ele fala: amai os vossos inimigos. É uma coisa que parece contraditória para a gente, né? Mas se nós formos estudar direitinho esse trecho aqui do Evangelho, nós podemos compreender muito bem o que Jesus quis dizer com isso. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a direita. Apresentar-lhe também a outra. Então aqui em São Mateus capítulo 5, nos versículos 38 a 42, nós temos: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer, mas
Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repelais àquele que quer vos tomar emprestado. Então, aqui no item 8, nós vemos que os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Olha só. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Muito bem, Moisés acabou proferindo essa lei há cerca de 3.500 anos. Faz um bom tempo, né? Faz um bom tempo. Por mais endurecidos que nós estejamos ainda na nossa evolução moral, nós ainda podemos considerar que nós crescemos um pouquinho. Nós demos alguns passinhos, sim, nessa escada da nossa evolução. Pelo menos levantamos já o nosso pezinho de um degrau para ir para o outro. Não estamos mais naquele degrau daquela época em que estávamos ali convivendo com aquela população da época de Moisés. Muito bem, se já evoluímos um pouquinho, não nos cabe mais seguirmos essa lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. Alguém me insultou, ele não perde por esperar. Vou retribuir essa injustiça, esse insulto. Ele vai ver quem ele pensa que é. Nós já passamos dessa época. Hoje nós já estamos refletindo sobre vários ensinamentos que nos foram deixados. Antes mesmo do Cristo ter vindo até aqui para se manifestar, vivenciar a lei divina, as leis de Deus, para ser o nosso exemplo, para nós o seguirmos como nosso mestre, porque ele é o nosso irmão maior, ele é a criatura perfeita comparada a nós que esteve aqui nesse mundo. Então, existe sim uma diferença. Existiu já um ensinamento. Quantos livros, quantos profetas, quantos discípulos, quantos irmãos já da nossa época que estão aí nos orientando, nos lembrando, nos cogitando de olharmos para nós mesmos no espelho e vermos essa pessoa está agindo da forma correta. Nós já sabemos disso. Já aprendemos também, através do Livro dos Espíritos, que a consciência, ela contém a lei de Deus. Ela contém as leis que nós necessitamos seguir, a lei natural, a lei moral que nós devemos seguir. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa que não está 100% certa, existe lá um pedacinho de nós que para pensar e fala: será que isso está certo mesmo? Por mais que eu esteja equivocado, mesmo assim, eu ainda ponho em dúvida. Então, Jesus chegou justamente nesse momento em que nós já estamos questionando mais.
E isso já faz o quê? Mais de 2000 anos. Nós já estávamos um pouquinho melhores do que nós éramos na época de Moisés. Então, quando ele chegou aqui e disse: ensinaram para vocês isso, olho por olho, dente por dente. E eu digo para vocês que não, é o contrário. Se alguém bater na sua face direita, ofereça o outro lado, ou seja, a não agressão, a não violência. Jesus disse com essas palavras: não se vingue, não se vingue, porque a vingança, o duelo de ficarmos ali lutando contra o nosso próximo, o nosso irmão, estarmos ali com ele, do tipo, ele me fala uma coisa, eu revido, ele me faz uma coisa, eu revido. Eu estou duelando, o duelo já passou. Já se foi o tempo em que se lutava pela honra e se mantinha a honra através do sangue derrubado do outro. Hoje em dia não estamos mais duelando para derrubar o sangue do outro e manter a nossa honra, mas nós agimos de forma mais sutil e de forma bastante crítica. Aqui no Evangelho nos fala muito bem. Nós acabamos fazendo coisas de uma forma muito hipócrita, muito falsa, porque nós vamos às escondidas. Nós somos hipócritas, como falamos, não, tudo bem, deixa quieto que ele me falou. Mas lá no fundinho do nosso coração, nós estamos guardando aquele rancor que foi despertado pela atitude de um irmão nosso que fez o que nós achamos que ele não deveria ter feito. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos magoados, nos melindramos com a atitude do nosso irmão. E aí nós falamos, ok, não, tudo bem, deixa quieto. E nós vamos planejando lá no nosso interior, às escondidas dos outros, um revide. Nós estamos duelando ainda. Sim, estamos duelando. E nós estamos ainda praticando a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Insulto a insulto. Então, quando eu tiver uma oportunidade que eu verificar que aquele meu irmão deu uma bobeada, eu aproveito e dou aquela cutucada, de preferência na frente de muitas pessoas. Ou então, se eu for uma pessoa muito maldosa mesmo, eu vou muito além. Eu não machuco diretamente aquela pessoa, mas eu mexo com os seus afetos. Eu mexo com aquilo que é importante para aquele irmão, que é para desestruturá-lo, é para magoá-lo, é para feri-lo mesmo. É para enfiar uma lança no seu coração. Estou ou não estou duelando? Pois é, meus amigos. Não temos a espada física na mão, mas usamos a astúcia da nossa inteligência. Nos mascaramos, não contra o Covid, mas nos mascaramos. Não deixamos aparecer a nossa intenção verdadeira. Então é isso que Jesus veio nos trazer, quando ele disse, ofereça a outra face. A pessoa veio com violência, com agressividade. Ok, não vou me rebaixar. Mexeu com o meu orgulho, ok, ainda tenho orgulho, ainda tenho muita vaidade, mas paro e conto até 10 antes de tomar qualquer atitude, antes de responder qualquer coisa. Depois desses 10 minutinhos, 10 minutos não, nem 10 segundos, é o suficiente para nós respirarmos, pensarmos um pouquinho.
Se fosse Jesus nessa situação, o que ele faria? Lógico, não estamos no patamar de Jesus, com toda certeza. Falta muito, muito, muito. Mas já conseguimos ver em Jesus o nosso modelo. Maravilha, já estamos no caminho. Paramos para pensar. Esse tempinho que paramos para pensar, paramos de agir no impulso, no instinto da revolta, do revide. Ponto positivo para nós. Paramos para pensar, tentamos buscar a melhor postura, não para enganarmos o outro e passarmos por bonzinho diante das pessoas que estão ao nosso redor. Não, mas diante de nós mesmos, diante de nós. Porque é esse júri que nós precisamos enfrentar. É o júri que existe dentro de nós. É esse juiz que está dentro de nós. Porque esse juiz nos conhece muito bem. Aos outros nós podemos enganar, mas a nós mesmos não. Muitas vezes nós tentamos fazer isso conosco mesmos. Tentamos acobertar as coisas de nós mesmos. Estamos nos escondendo de nós, ou seja, estamos deixando passar oportunidades de nos melhorarmos, de nos superarmos, de passarmos acima da nossa vaidade, da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e sairmos dessa escuridão, porque isso é escuridão. Quando nós nos conhecemos verdadeiramente, nós estamos na luz. Nós não queremos estar na luz? Então vamos tomar uma atitude, vamos encarar as dificuldades que nós temos dentro de nós, de frente, vamos nos olhar diante do espelho e falarmos, olha, tem muita coisa ainda para mudar. Ok, não vou ficar me punindo com isso. Mas, pelo contrário, vou olhar no espelho e falar, hoje é mais um dia. Nova oportunidade. Pelo menos uma oportunidade de me superar eu vou ter, contanto que eu esteja me observando. Esteja de braços abertos para mim mesma, para me acolher naquele momento em que eu escorregar e cair no chão, falar, ok, você caiu, não tem problema. Jesus também já passou por isso e ele chegou onde chegou, então você pode chegar também, certo? Vamos levantar? Vamos olhar essa dificuldade com outro olhar? E dessa forma, vamos encarar o nosso próximo também. Se eu caio no erro, o meu próximo também. Nós estamos num mundo de provas e expiações, ou seja, somos criaturas que ainda temos vários defeitos. Defeitos ou dificuldades? Melhor dificuldades. Fica mais suave, não fica? Fica menos punitivo. Jesus não chegou e falou para as pessoas que estavam ao seu redor, vocês são todos cheios de defeitos. Não, ele disse, passe por cima das dificuldades. Ao invés de revidar, ou seja, ao invés de usar o seu instinto de proteção, pare, pense, veja o seu irmão, que ele tem a mesma dificuldade que você. O que será que o levou, o motivou a agir dessa forma? Então, pare, pense e pondere. Seja compreensivo. Ou seja, mostre outra face. É o outro lado. Não é o mal, é o bem. Então, meus amigos, vamos praticar. Ainda estamos envolvidos no nosso orgulho e na nossa vaidade. Ainda estamos lutando contra o nosso egoísmo, mas já temos conhecimento suficiente, já temos várias ferramentas hoje em dia que nos ajudam a nos olharmos, a identificarmos o que nós temos de dificuldade
e nos apoiarmos no amor do nosso Pai Criador, que está nos dando sempre novas oportunidades. Ele nos permite estar sob os cuidados dessa espiritualidade maior que nos orienta, que nos fortalece. Ela não faz por nós, não. Os passos, quem precisa dar somos nós. Cada um de nós responde por si. Eles nos dão a força necessária, o apoio necessário, mas fazer, quem tem que fazer, somos nós. E cada um responde por si, certo? Então, vamos responder por nós mesmos, vamos cuidar de nós, vamos buscar sermos mais suaves para conosco e para com os outros também. Vamos transformar o ambiente onde nós estamos um ambiente mais respirável, com menos críticas. Vamos olhar o lado bom das coisas. Tudo é oportunidade. Então vamos utilizar o exemplo de um irmão que está no erro como um contra-exemplo para nós. Ok, ele está ainda equivocado. Eu, da minha parte, que estou identificando uma falha, que eu não faça. Mas que eu ajude aquele irmão de alguma forma, não apontando o dedo para ele, mas que eu mostre o outro lado, que eu sirva de exemplo, que eu sirva de modelo para uma situação similar àquela, mas de forma tranquila, com humildade, não tentando me mostrar como superior àquele irmão, do tipo, olha, eu sou melhor do que você e eu faço assim. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é orgulho. Estaremos dando um passo para trás se fizermos isso. Então vamos com amor no coração. Vamos dar a nossa contribuição para que esse mundo, esse planeta, que o nosso lar, que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente melhor. Sejamos nós aquele fósforo na escuridão, que quando riscado, ele faz toda a diferença. Quando existe um fósforo aceso, não existe mais a escuridão. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço também por estarem participando conosco dessas reflexões. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.